Olá, pessoal. Me chamo Kiara, sou engenheira agrônoma e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a produção de microverdes. Inicialmente, é interessante que a gente entenda o verdadeiro conceito de microverdes. A definição mais comum indica que microverdes são plantas jovens, colhidas entre 1 e 3 semanas após a germinação da semente, quando as primeiras folhas verdadeiras elas começaram a aparecer. Nesse slide, a gente consegue observar o que seriam essas folhas verdadeiras. Nós temos inicialmente a indicação das folhas cotiledonares, que são aquelas folhas que aparecem imediatamente após a germinação da semente, e também mais abaixo temos a indicação do primeiro par de folhas verdadeiras que estão iniciando o seu desenvolvimento. Então, o conceito de microverdes indica que a colheita deve ser feita a partir do momento em que as primeiras folhas verdadeiras começaram a aparecer. Entendendo esse conceito inicial do que são microverdes, é importante também a gente saber diferenciar os microverdes, que é o assunto da nossa aula de hoje, com o que são brotos e o que são também baby leaves. Ainda existe uma confusão muito grande entre o que são brotos e o que são microverdes. Os brotos, eles são colhidos de 2 a 5 dias após a semeadura da semente, enquanto que os microverdes são colhidos de 7 a 14 dias após a semeadura da semente, a depender das condições que vocês estão utilizando e principalmente de qual espécie vegetal está sendo utilizada. Outro ponto muito marcante que diferencia a produção de brotos e de microverdes é a utilização da iluminação. Os brotos, eles são produzidos em ambiente totalmente escuro, sem utilização de iluminação, enquanto que os microverdes têm sua fase de desenvolvimento principal na presença de luz, seja natural ou artificial. Além disso, a gente consegue observar, muito por conta do tempo de desenvolvimento, né, desses dois vegetais, que as folhas cotiledonares dos brotos estão menos desenvolvidas quando a gente compara com os microverdes. Seguindo nessa escala, né, produtiva, nesse ciclo de produção das hortaliças, nós temos também os baby leaves, né, ou baby vegetais, que podem ser colhidos de 20 a 35 dias após a germinação da semente, após a semeadura e germinação da semente. E temos também ali, podendo ser colhidos de 45 a 70 dias após a semeadura, os vegetais que em estágio comercial padrão, que são aqueles mais conhecidos. Bom, o consumo tanto de plântulas quanto de brotos, como nós vimos nas imagens anteriores, ele já é um hábito comum a diversas culturas em todo o mundo. Na cultura asiática, o consumo, especialmente de brotos, já é realizado há séculos, sendo os brotos mais populares de feijão mungo e de alfafa. Como nós vimos, nós temos essa diferença entre o que são brotos e o que são microverdes. O termo microverdes ou microgreens, ele começou a ser utilizado e ser popularizado no final da década de 1990, lá nos Estados Unidos, particularmente, né, principalmente nas cidades de São Francisco e da Califórnia do Sul. E esses vegetais, esses microvegetais, eles eram utilizados nessa época principalmente por chefes de cozinha na elaboração de seus pratos. Esses chefes, eles utilizavam esses ingredientes que eram tidos como ingredientes diferenciados, principalmente para dar mais cor, textura e sabor também aos pratos que eram produzidos. Já na década de 2000, os microverdes eles passaram a ser produzidos e a ser consumidos em uma maior escala, fugindo assim, saindo, né, daquela redoma de consumo apenas em restaurantes. E esse boom no consumo dos microverdes ele foi fortemente influenciado, principalmente pelo conceito farm to table, ou seja, da fazenda para a mesa, digamos assim. A produção direto da fazenda, dos locais, né, de produção para a mesa do consumidor. As primeiras espécies de hortaliças, né, que foram cultivadas para serem consumidas aí como forma de microverdes foram principalmente rabanete, rúcula, coentro, manjericão e mostarda, que a gente consegue observar nessas imagens que estão logo abaixo do texto. Em relação agora, principalmente à distribuição realmente, tanto da produção quanto do consumo de microverdes em todo o mundo, nós temos no topo desse ranking os Estados Unidos, né, que foi o local aí onde iniciou esse consumo
mais popular dos microverdes, e até hoje ele continua sendo o maior mercado mundial, tanto de produção quanto de consumo, e essa produção ela se concentra principalmente em ambientes controlados. Na Europa Ocidental, nós temos o Reino Unido, a Alemanha, a França, Países Baixos e os países nórdicos liderando esse consumo, né, com uma forte ênfase na alimentação funcional, também na sustentabilidade e numa produção com uma maior precisão. No Canadá, é um mercado em crescimento, né, com destaque para o consumo em centros urbanos, como Toronto e Vancouver, e lá no Canadá o incentivo ele se dá principalmente para a produção local e da agricultura urbana. Na Ásia é um mercado emergente, né, onde os microverdes eles são adotados em dietas funcionais e utilizados muito em pratos da gastronomia contemporânea. A Austrália e a Nova Zelândia eles têm uma tendência muito alinhada com os Estados Unidos e com a Europa. E já aqui na América Latina, o nosso mercado ele ainda está numa fase inicial, né, de desenvolvimento, e onde o Brasil, o México e o Chile eles se destacam na produção e no consumo. Quando a gente parte para falar de importância econômica dos microverdes, esse é ainda um mercado em expansão, como a gente viu. Não é um cultivo recente, mas ainda é um mercado em expansão. Quando a gente pensa nessa balança comercial, digamos assim, dos microverdes, nós sempre temos números positivos. Isso principalmente é associado ao valor, ao alto valor agregado que esses microverdes possuem nos mercados nacionais ou internacionais. Anualmente, 230 bilhões de dólares são movimentados em todo o mundo com a produção e com o consumo, né, com a venda de microverdes. É um valor realmente muito alto, mas quando a gente pensa no alto valor agregado que esses alimentos têm, esse valor ele se justifica. Nós já temos uma projeção para o ano de 2028 que indica um crescimento de 315 bilhões de dólares. E no Brasil, o mercado de microverdes de produção e de consumo, né, ele aumentou muito nesses últimos anos. Entre 2019 e 2020, houve um crescimento de aproximadamente 50 produtores para mais de 500, refletindo aí um aumento significativo, né, na demanda por esse tipo de alimento. Grande parte dessa busca, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, por esses alimentos, pelos microverdes, eles são associados às características que esses alimentos possuem. Quais seriam essas características? A variedade nos sabores, nutrientes concentrados, um ciclo rápido de cultivo e, obviamente, de consumo, também um tamanho reduzido, além do sabor intenso e facilidade no cultivo. Essas características e essas vantagens, elas podem ser divididas, né, tanto para o consumidor quanto para os produtores. Em relação às vantagens para os consumidores, nós temos que são alimentos ricos em nutrientes, visto como alimentos funcionais que apresentam frescor e sabor intensos, além de uma versatilidade no consumo. Além disso, são alimentos possíveis de serem cultivados em casa, né? O cultivo doméstico ele é viável, visto que é um cultivo curto e de fácil manuseio. Além disso, ele apresenta um baixo impacto ambiental e não tem necessidade de cozimento, visto que a maioria dos microverdes eles são consumidos crus, né? Além disso, apresenta a estética no prato, que como nós vimos no início da nossa aula, inicialmente os microverdes eles eram utilizados, né, pelos chefes de cozinha lá nos Estados Unidos, principalmente para dar cor e textura aos pratos que eram produzidos. Em relação às vantagens para o produtor, nós temos que talvez a principal, né, são culturas de ciclo curto. Em um curto período de tempo, os produtores eles podem ter a produção de vários ciclos, né, de produção, e quando a gente compara com hortaliças de ciclos mais longos, isso é uma vantagem econômica para os produtores. Além disso, nós temos uma alta densidade de valor por área, um baixo consumo de insumos, um elevado valor de mercado, além de uma demanda crescente, como nós já vimos também. Além disso, nós temos uma flexibilidade nos canais de venda, visto que pode ser vendido para restaurantes, como eu já citei, ou direto aos consumidores. Além disso, a possibilidade, né, de uma produção em ambiente controlado chama a atenção desses produtores, além de um custo inicial
visto como baixo, apesar de se for uma produção em larga escala, esse custo ele ser elevado, se quando iniciado em uma escala menor, o custo ele não é tão elevado assim. Entendendo quais são essas principais vantagens, tanto para o consumidor quanto para o produtor, agora a gente vai destacar quais são os microverdes que são mais produzidos, né, e mais consumidos atualmente. Quando a gente fala em relação a famílias que mais contribuem nessa produção de microverdes, nós temos a família Brassicácea em primeiro lugar, seguida, né, não nessa ordem, mas seguida das famílias Amarantácea, Fabácea, Poácea e Apiácea. Em relação às culturas que são mais produzidas e mais consumidas, nós temos destaque para rabanete, rúcula, mostarda, brócolis, agrião, beterraba, coentro e manjericão. Nesse slide, eu chamo a atenção para a grande quantidade de famílias que podem contribuir e também para a grande quantidade de espécies. Nós temos outras espécies que contribuem, né, nesse cenário, tanto de produção quanto de consumo, mas essas são as principais. Outro ponto de atenção está aqui na família Solanácea, como representantes, né, tomate, berinjela e pimentas, onde o destaque está justamente na não utilização dessa família com esses representantes para a produção e o consumo de microverdes. Isso porque essa família na fase de produção de microverdes, na fase de colheita, esses vegetais, essas plântulas, né, elas vão ter uma grande quantidade de antinutrientes, que quando consumidos vão ser prejudiciais à saúde dos seres humanos. Então, a família Solanácea ela não pode ser cultivada e consumida como forma de microverdes. Nesse próximo slide, a gente consegue observar realmente só algumas daquelas culturas que eu mostrei no slide anterior, já na forma, no momento ideal da colheita e consumo dos microverdes. A gente consegue observar com essas 6 espécies uma grande variedade de formatos, também de cores e de texturas, obviamente, e sabores, o que chama aí realmente muita atenção dos microverdes para o consumo in natura. Passando, entendendo, né, quais são essas principais espécies que já são produzidas e já são consumidas, é importante também a gente entender quais são os critérios para a escolha de novas espécies para a produção de microverdes. Alguns aspectos, eles são levados em consideração. Eu destaco aqui aspectos agronômicos, as características sensoriais, a aceitação comercial, também a adaptabilidade da espécie e as propriedades funcionais e nutricionais dos microverdes, né, dos vegetais a serem escolhidos. Falando rapidamente de cada um desses critérios, em relação aos aspectos agronômicos, o ideal é que as espécies, né, a serem escolhidas, elas possuam um ciclo rápido, também tenham alta germinação, boa produtividade e que apresentem um baixo risco de doenças. Obviamente, quando a gente trata de fatores bióticos, como é o caso de doenças, podem acontecer em qualquer fase do desenvolvimento, mas o ideal é que a gente escolha espécies, né, que sejam menos suscetíveis a essas doenças. É importante destacar que a espécie a ser escolhida, ela também deve ter um manejo simples e que seja adaptado a sistemas de cultivo intensivo, como é o caso da produção de microverdes. Em relação à aceitação comercial, é importante considerar, né, a demanda do mercado e as tendências de consumo. Geralmente, microverdes que possuem cores vibrantes e formatos diferenciados, eles têm chamam mais atenção dos consumidores, aumentando assim o seu valor comercial. Em relação às características sensoriais, é interessante que a espécie escolhida ela tenha sabor, textura, aroma e boa aparência. Além disso, os microverdes eles devem ter um sabor equilibrado e um visual atrativo, como eu mostrei em alguns slides anteriores, tendo cores vibrantes e um formato que seja realmente atrativo ao consumidor final. Em relação à adaptabilidade da espécie, o ideal é que sejam escolhidas espécies que se adaptem bem ao cultivo protegido, que é onde a maior parte do cultivo dos microverdes são realizados, né?
e que se adaptem também a diferentes substratos e a condições de luz artificial, que são as características mais utilizadas aí nessa produção de microverdes, garantindo assim, né, a qualidade e a regularidade na produção. Falando das propriedades nutricionais e funcionais dos microverdes, que é uma das características que chamam mais a atenção, deve-se priorizar espécies que tenham alto teor de vitaminas, de minerais, também antioxidantes e compostos bioativos, que vão ali agregar valor e que atendam à busca da população por alimentos mais saudáveis, visto que a população tem buscado cada vez mais alimentos saudáveis para inserir na sua alimentação diária. Já se sabe que a maioria desses microverdes que são cultivados, e que eu citei alguns slides anteriormente, eles possuem altas concentrações de nutrientes. E quando a gente compara com as contrapartes maduras, né, com as suas formas maduras, colhidas lá na maturidade fisiológica, os microverdes eles apresentam de 30 a 40 vezes mais nutrientes, né, do que as suas formas maduras. Também é interessante destacar, como eu já falei em alguns slides anteriores, que alguns microverdes eles não podem ser consumidos por possuir uma grande quantidade de nutrientes. Nós temos aquela exceção da família Solanacea, mas a maioria dos microverdes eles possuem um baixo teor de antinutrientes, né, como nitratos e oxalatos, e quando possuem, a sua maioria está presente em níveis seguros, né, considerados seguros para o consumo humano. É importante também destacar que o conteúdo nutricional ele é variável entre as espécies cultivadas. Daí a importância da gente conhecer bem a espécie para determinar qual espécie será cultivada no nosso ciclo de produção. Bom, entendendo quais são os principais critérios, né, utilizados para a seleção aí das espécies a serem cultivadas, nós partimos agora para falar rapidamente sobre as condições de cultivo dos microverdes, né? Quais seriam as condições de cultivo ideal para o desenvolvimento dos microverdes. Nós vamos falar principalmente de local de cultivo, escolha das sementes, escolha do substrato, irrigação, fornecimento de nutrientes e iluminação. Primeiro, em relação ao local de cultivo, os microverdes eles podem ser produzidos em uma ampla variedade de ambientes, desde que haja um controle aí mínimo, né, em relação às condições ambientais. Quais podem ser esses tipos de ambiente, né, em que os microverdes podem ser cultivados? Os principais são ambientes internos, né, conhecidos como cultivo indoor, também ambientes protegidos e sistemas hidropônicos. Em relação aos ambientes internos, os microverdes eles podem ser cultivados em espaços como bancadas, prateleiras ou estufas adaptadas, onde o ambiente é protegido e controlado. Nesses ambientes são utilizados, na maioria das vezes, né, luz artificial, que vai substituir completa ou parcialmente a luz solar. É ideal aí para a produção urbana e também laboratorial. Em relação aos ambientes protegidos, os microverdes eles podem ser produzidos em varandas, estufas agrícolas ou com sombrites, né, que protegem do excesso de sol, do vento e da chuva. Esses sistemas eles utilizam, na maioria das vezes, a luz natural, né, sem a utilização de iluminação artificial, exigindo uma menor infraestrutura, principalmente infraestrutura elétrica. Essa produção ela pode ser afetada por variações climáticas e sazonais. Então, esse é um dos critérios a serem observados, né, na escolha desses ambientes. E também nós temos, para a produção de microverdes, a utilização de sistemas hidropônicos, que essas são estruturas, né, que utilizam bandejas ou canais hidropônicos. São muito comuns em ambientes controlados e também para a produção comercial. Esse sistema hidropônico ele requer um controle mais rigoroso, principalmente de temperatura, de umidade e também um controle aí da solução nutritiva que vai ser utilizada. Nessa imagem, a gente consegue observar dois exemplos. Um de cultivo indoor e cultivo comercial, né, um cultivo realmente extenso, e o segundo, um cultivo em estufa. É um cultivo também comercial, mas como a gente consegue observar, em menor escala, quando a gente compara um com o outro.
Em um a gente tem a utilização, essa imagem à esquerda, nós temos a utilização de iluminação artificial, enquanto o outro nós temos a presença aí de iluminação natural. Como eu falei, o ambiente para a produção de microverde ele é variável. Contudo, algumas condições ambientais que são ideais, né, eles precisam ser bem vistas. Quais são essas condições ideais? Principalmente temperatura, umidade relativa, luminosidade e ventilação. Em relação à temperatura, a depender da espécie, nós vamos ter, obviamente, uma variação. Mas o ideal é que a faixa, né, esteja entre 20 a 25 graus Celsius, que é a temperatura ideal para a maioria das espécies, favorecendo assim uma rápida germinação e também um desenvolvimento equilibrado das culturas. Em relação à umidade relativa, nós temos aí a faixa de 50% a 70%, sendo mais comum 70%, né? E níveis elevados de umidade relativa, no início do desenvolvimento, eles vão auxiliar na germinação. Contudo, após a emergência, é necessário reduzir essa umidade relativa para evitar fungos. Em relação à luminosidade, nós temos aí a indicação de 12 a 16 horas por dia, com uma intensidade aí de 100, né, na verdade, de 100, 150 a 250 a 300 micromols por metros quadrados por segundo. Em relação à ventilação, o que é importante observar é que o local seja ventilado para que haja uma redução, né, nessa umidade excessiva, como nós falamos anteriormente, para evitar ou para prevenir, né, doenças e promover também as trocas gasosas adequadas. Entendendo as possibilidades, né, do local de cultivo e tendo em mente quais as condições ideais para o desenvolvimento dos microverdes, nós partimos para uma das partes também cruciais e fundamentais para o bom desenvolvimento dos microverdes e sucesso dessa produção, que é a escolha das sementes. Uma semente ela é dita adequada quando ela possui um alto teor germinativo, também uma rápida e uma uniforme germinação, além de ausência de produtos químicos. O ideal é que essas sementes não sejam peletizadas, não tenham passado por nenhum tratamento químico. Também é importante ter uma pureza varietal e física elevada, além da ausência, né, de patógenos ou de contaminantes. O ideal também é que sejam sementes de tamanho e formato uniformes, que tenham sido adquiridas por uma fonte confiável e rastreável, né? O que vai assegurar a ausência de patógenos, né? Como eu falei anteriormente. Além disso, o ideal é que essas sementes ela tenham uma compatibilidade, né, com o ciclo curto do cultivo dos microverdes. Indica-se também a utilização de sementes não transgênicas e que possuam, né, uma boa adaptação ao tipo de cultivo. Nessa imagem, né, nesse slide, na verdade, a gente consegue observar quais sementes elas podem ser utilizadas. Eu trouxe aqui algumas imagens de sementes que a gente já encontra para venda, né, no comércio, que são ditas próprias para microverdes. Nós temos aqui uma vasta, né, variedade de cultivares, mas também qualquer semente que atenda aos critérios que foram mostrados no slide anterior, podem ser utilizados para a produção de microverdes, não necessariamente essas já comerciais. Então, aqui nós temos exemplos de sementes que são ditas já para a produção de microverdes e sementes de hortaliças comuns, atendendo aqueles critérios mostrados anteriormente. Quando a gente vai falar também da escolha das sementes, é importante a gente ter em mente que a taxa de semeadura ou a densidade de semeadura, ela vai influenciar diretamente, né, na uniformidade do plantio e no alongamento do hipocótilo e também no risco, né, ou na presença de doenças, visto que o ambiente mais adensado, ele pode ser mais propício ao desenvolvimento de doenças, principalmente doenças fúngicas. Essa densidade de semeadura, ela vai variar principalmente em relação à espécie escolhida. Tendo escolhido a espécie que vai ser utilizada, a gente tem que se atentar a alguns fatores, né, para determinar essa taxa de semeadura.
Quais são esses fatores? O peso médio da semente, que vai variar de acordo com a espécie, né? Se nós temos uma semente grande, uma semente média ou uma semente pequena. Também nós precisamos nos atentar à taxa de germinação daquela semente que está sendo utilizada, que o ideal é que seja acima de 90%. E também é importante definir a densidade populacional que nós queremos. Como nós já vimos, o cultivo de microverde é um cultivo adensado, mas aí a determinação desse adensamento vai de acordo com o produtor, né? Com o produtor, o próprio produtor. Já existem, né, algumas recomendações de quantidade de semente a ser utilizada por centímetro quadrado. Para sementes grandes, a indicação é que seja utilizada uma única semente por centímetro quadrado. Já para sementes pequenas, existe a indicação de 5 sementes por centímetros quadrados. Essa aqui, obviamente, é apenas uma recomendação que a gente já encontra na literatura, mas que os principais fatores para a determinação, né, dessa densidade populacional, dessa densidade de semeadura, são esses fatores que eu mostrei anteriormente: peso médio, taxa de germinação e a densidade populacional desejada. Determinada qual espécie vai ser utilizada e após a compra da semente e a determinação da nossa taxa de semeadura, é importante também realizar alguns outros métodos, né, que vão garantir o nosso bom desenvolvimento dos microverdes. Quais métodos seriam esses, falando aí de sementes? É importante realizar a sanitização das sementes, principalmente quando essas sementes elas são adquiridas de estabelecimentos não conhecidos ou não confiáveis. Isso porque o desenvolvimento dos microverdes ocorre em ambientes úmidos e e que são densamente semeados, né, como nós já vimos anteriormente. E a combinação desses dois fatores, a umidade do ambiente e o adensamento da semeadura, pode causar, como eu já falei também, o surgimento, né, de doenças, principalmente doenças fúngicas. Então, a sanitização das sementes, ela surge como forma de reduzir a carga microbiana e prevenir contaminações por fungos ou bactérias durante o cultivo. Alguns métodos eles podem ser utilizados. Os mais comuns incluem a utilização, na verdade, de hipoclorito de sódio ou de peróxido de hidrogênio a concentrações definidas. No caso do hipoclorito de sódio, a indicação é que seja utilizada uma solução de 1% e que as sementes elas sejam imersas nessa solução de 10 a 15 minutos e após esse período que as sementes sejam retiradas e lavadas em água corrente e levadas, né, para o plantio. Já para o peróxido de hidrogênio, a indicação é que seja uma solução preparada a 3% e que as sementes elas sejam imersas nessa solução por 20 ou 30 minutos, né, de 20 a 30 minutos, e da mesma forma da solução de hipoclorito de sódio, que após esse período de imersão das sementes, né, que elas sejam lavadas em água corrente e direcionadas para o plantio. Além da sanitização das sementes, algumas sementes elas podem passar, né, por algumas técnicas que vão melhorar a sua velocidade e a sua uniformidade na germinação. Uma dessas técnicas muito utilizadas é a hidratação prévia, onde as sementes escolhidas elas são colocadas em água por 4 a 12 horas antes da semeadura, fazendo assim com que haja uma aceleração na germinação. Como eu falei, de posse das sementes, né? Essas sementes elas são colocadas em um recipiente previamente limpo e cobertos com água, de 4 a 12 horas, né? Cobertos por água e mantidos naquele ambiente de 4 a 12 horas, a depender aí da semente que está sendo utilizada. Algumas sementes precisam desse tratamento, outras não precisam, vai variar aí de espécie para espécie. Chama atenção para que sementes mucilaginosas, como é o caso de rúcula e de chia, é indicado que não haja essa pré-hidratação. Isso porque, como são sementes mucilaginosas, com a hidratação, essas sementes elas podem, ao invés de melhorar a sua germinação, retardar. Então, para sementes como rúcula e chia, esse pré-tratamento ele não é indicado.
Após a realização desse pré-tratamento de sementes, da sanitização, da escolha, né, dessas sementes, nós temos que nos preocupar também com a escolha do nosso substrato que vai ser utilizado. Qual seria a composição ideal para esse substrato? Para o cultivo de microverdes, o ideal é que os substratos eles possuam uma baixa densidade e uma boa aeração, uma boa drenagem, que também eles estejam livres, né, de contaminantes, não tenham presença de contaminantes como fungos, bactérias ou até mesmo outros patógenos, no caso de insetos ou qualquer outro contaminante. Além disso, também o ideal é que esse substrato ele possua boa estabilidade física e, na maioria das vezes, isenção de nutrientes, né, que o meio seja inerte. Além disso, é indicado que o substrato ele seja formulado de forma que facilite o manuseio. Já existem substratos comerciais que são muito populares na utilização, né, para o consumo e para a produção, na verdade, de microverdes. Dentre esses substratos, nós temos turfa, também fibra de coco e vermiculita. Todos esses substratos que já são comerciais, eles podem ser utilizados individualmente ou também podem ser utilizados compostos, né, misturando em proporções conhecidas 2 ou mais desses substratos. Além desses substratos que eu estou mostrando aqui nessas imagens, é comum também a utilização de mantas orgânicas ou sintéticas, além de substratos compostos para hortaliças. Isso tudo vai depender também de qual espécie nós estamos utilizando. Em sistemas profissionais, é comum a combinação de 2 ou mais materiais, como eu falei anteriormente, isso principalmente para equilibrar a retenção de água, a aeração e também o custo na produção. Definido qual substrato será utilizado, é importante também a gente se atentar com a questão da irrigação dos microverdes. A irrigação é um dos pilares para o sucesso no cultivo de microverdes, pois afeta, né, diretamente a germinação, o crescimento e a qualidade final do nosso produto. Para a determinação da melhor irrigação, é importante a gente se atentar a alguns fatores. Quais fatores seriam esses? Determinar, né? Já vamos ter determinado qual seria a nossa escala de produção, também o tipo de substrato que nós estamos utilizando, a espécie que está sendo cultivada, as condições, né, do ambiente de cultivo, se é um ambiente aberto, se é um ambiente fechado. Além disso, é importante se atentar ao custo, né, desse sistema de irrigação, ao custo de implantação desse sistema e também à manutenção desse sistema. Além disso, é importante ter em mente que é necessário que seja um sistema com facilidade de limpeza, né, e que facilite também o manejo sanitário dessa produção de microverdes, além, obviamente, da disponibilidade de mão de obra. Se teremos ou não mão de obra disponível para lidar, digamos assim, com aquele sistema de irrigação que foi utilizado. Falando rapidamente dos principais tipos de sistema de irrigação que já são utilizados, né, no cultivo de microverdes, nós temos o sistema de irrigação por nebulização, que é um método comum em cultivos comerciais e domésticos, que é feito com o uso, né, de bicos aspersores que emitem uma névoa ou gotículas finas, né, a depender do tipo de bico que está sendo utilizado, que é aplicado sobre o dossel das plantas, né? Quais são os prós desse método de irrigação, desse tipo de sistema de irrigação? Nós temos uma uniformidade na aplicação da água, também temos redução do risco de saturação do substrato e esse sistema ele pode ser automatizado com timers. Mas, como a maioria dos sistemas, nós temos prós e temos contras também. Os principais contras desse sistema são: quando excessivo, essa névoa, né, essas gotículas, elas podem favorecer doenças fúngicas, além de poder desalojar sementes mal fixadas nos primeiros dias. Além disso, nós temos também um custo inicial com bicos e com o sistema automatizado. Outro sistema que pode ser utilizado no cultivo de microverdes, apesar de menos comum, é o sistema de irrigação por gotejamento adaptado. Esse sistema ele é mais viável em cultivos maiores e é feito com aplicação localizada por gotejadores sobre uma bandeja ou sobre o substrato.
Os prós desse tipo de sistema é que nós temos uma aplicação mais precisa, fazendo assim com que haja uma economia, né, no consumo de água. Além disso, ele pode ser ajustado, né, com sensores. E os contras desse método de irrigação é que nós temos uma dificuldade de instalação em bandejas pequenas, né, que são, na maioria das vezes, utilizados nesse tipo de produção de microverdes, e também a irrigação por gotejamento ela pode causar encharcamento localizado se o sistema ele for mal regulado. Partimos então para o sistema que é mais utilizado atualmente no cultivo de microverdes, que é a irrigação por subirrigação, que é muito comum em estufas e produção indoor. E nesse sistema, as bandejas com água ou com solução nutritiva, as bandejas dos microverdes, né, eles são colocados sob bandejas de cultivo que vão estar, né, com a água ou com a solução nutritiva, permitindo que o substrato ele absorva a água ou a solução nutritiva por capilaridade. Em relação aos prós desse sistema, nós temos que mantém a parte aérea seca, o que é muito interessante, pois vai reduzir o risco, né, de doenças, principalmente doenças fúngicas. Além disso, estimula o sistema radicular e também a economia, né, de água e de nutrientes. Em relação aos contras, nós temos um risco mais acentuado de acúmulo de sais no substrato, além de exigir um controle rigoroso na solução, nutritiva, e nós temos também um menor controle sobre a umidade superficial. Então, como foi visto, alguns sistemas de irrigação eles podem ser utilizados nesse sistema, né, de produção de microverdes. Contudo, alguns cuidados eles são comuns a todos os sistemas. Quais seriam esses cuidados? Em relação à qualidade da água, ao ambiente de cultivo, à automação e também à higienização. Em relação à qualidade da água, o ideal é que seja utilizada água limpa, preferencialmente filtrada ou com boa condutividade elétrica, né, para evitar o acúmulo de sais. Em relação ao ambiente de cultivo, a irrigação ela deve ser ajustada de acordo com a umidade relativa do ambiente, em relação também à temperatura, à ventilação e ao tipo de substrato que foi utilizado. Para a automação, é importante que os sistemas com timers ou sensores de umidade sejam utilizados, né, para reduzir para aumentar, na verdade, a eficiência e reduzir o risco de falhas humanas, especialmente em produções comerciais. E para a higienização dos sistemas, né, utilizados, é fundamental trocar a água regularmente para evitar a proliferação de micro-organismos. Vamos falar agora um pouco sobre o fornecimento de nutrientes para o cultivo de microverdes. Embora os microverdes eles sejam colhidos ainda jovens, como nós já vimos, né, de 7 até 14 dias, a suplementação nutricional ela pode ser essencial para garantir um bom desenvolvimento, uma boa uniformidade e também uma qualidade funcional desses microverdes, principalmente quando a gente trata em cultivos comerciais, né, que o que a gente busca é alto rendimento e alto valor nutricional. Nas fases iniciais do desenvolvimento dos microverdes, ele se mantém, digamos assim, com as reservas internas. Só que, após algum período, a utilização desses nutrientes, né, a suplementação desses nutrientes, ela vai ser essencial, porque vai causar, né, vai proporcionar um maior desenvolvimento da biomassa, pode também aumentar o teor de pigmentos, de antioxidantes e também de compostos funcionais, além de melhorar a aparência comercial, afetando a coloração, o tamanho e a textura dos microverdes, e também vai causar uma maior uniformidade na produção. Entendendo a importância da realização, né, desse fornecimento de nutrientes, ele pode ser feito de algumas formas. As principais são um pré-enriquecimento do substrato, né, onde a gente vai utilizar uma mistura de compostos, sejam minerais ou orgânicos, ao substrato antes da semeadura. Pode ser com a adição de verme composto ou com a adição de solução nutritiva diluída.
Também pode ser realizada uma irrigação com solução nutritiva, que é o mais comum de ser utilizado no cultivo de microverdes. Nesse caso, a água de irrigação ela é enriquecida, né, com nutrientes diluídos, geralmente a partir de fórmulas balanceadas, como a solução de Holland, né, que é muito utilizada, ou adaptação ainda mais diluídas, a depender aí da espécie que está sendo utilizada. Se requer ou não uma quantidade maior de nutrientes. Geralmente, essa irrigação com solução nutritiva é utilizada em sistemas de subirrigação, né, ou com nebulização controlada, mas especialmente o de subirrigação. E temos também outro método que é pouco utilizado, mas que também é possível de ser feito, que é a aplicação direta, que é a pulverização foliar, que ocorre via aplicação direta de micronutrientes ou bioestimulantes sobre as folhas jovens. Como eu falei, ela pode ser realizada, mas não é muito comum no cultivo de microverdes, e quando feita, ela deve ser bem diluída e deve ser realizada com bastante atenção, né, com muito cuidado, para evitar uma queima foliar. Vamos falar agora sobre um dos pontos chaves na produção de microverdes, que é a utilização da luz, né, que é a iluminação. A luz, como nós sabemos, é um dos fatores ambientais mais influentes para o cultivo de espécies comerciais de modo geral, não sendo diferentes aqui no cultivo de microverdes. A luz, ela vai servir, né, como fonte de energia para a fotossíntese e também ela é sinalizadora de vários processos fisiológicos que são essenciais para todas as culturas, não sendo diferente aqui no caso dos microverdes. Para os microverdes, até o terceiro dia, é muito comum que as sementes elas sejam mantidas em completo escuro, sem a utilização da iluminação artificial. Isso quando a gente utiliza a iluminação artificial, né? Até esse terceiro dia, as plantas serem mantidas no escuro vai favorecer a emergência e o enraizamento das sementes. Após esse período, como eu já falei em alguns slides anteriores, o comum é que as plantas né, elas sejam submetidas à iluminação artificial, isso quando o cultivo é realizado indoor, né, em ambientes fechados, com 12 a 16 horas de iluminação por dia, com a utilização de iluminação artificial. Na produção de microverdes, nós podemos né, utilizar tanto a iluminação natural, quando nós fazemos em ambiente externo, quanto a iluminação artificial, quando a gente utiliza o cultivo indoor. A iluminação natural, ela é utilizada em cultivos próximos às janelas, quando são feitas em residência, ou então em estufas, ou em ambientes com boa iluminação solar. Os prós desse tipo de iluminação obviamente, os baixos custos energéticos, já que nós estamos utilizando a iluminação natural, e também nós temos um espectro completo e natural. Os contras é que nós temos uma ampla né, variabilidade durante o dia e também entre as estações do ano, inviabilizando assim o cultivo em algumas épocas, né, que nós vamos ter uma menor quantidade de horas por dia. De horas de iluminação por dia. Além disso, essa iluminação ela pode ser insuficiente em dias nublados ou em locais fechados. Mas claro que toda essa variação, né, em relação à quantidade de horas, vai se dar principalmente em qual local né, do globo terrestre nós estamos realizando esse cultivo. Contudo, é possível e é muito utilizado a iluminação artificial, que é comum né, para ambientes controlados, que permite luz constante, direcional e também personalizada. Os prós desse tipo de iluminação são o controle total da intensidade e do fotoperíodo, também o menor consumo energético, especialmente quando a gente utiliza iluminação LED, e também permitir aí a produção em qualquer ambiente e em qualquer época do ano. Os contras desse tipo de iluminação são os custos iniciais de instalação, que são custos elevados, além da necessidade de um manejo técnico adequado. Quando nós vamos utilizar principalmente a iluminação artificial, alguns cuidados eles devem ser bem vistos e bem alinhados. Cuidados em relação, principalmente, à intensidade luminosa, que o ideal é que nós
tenhamos entre 100 e 300 micromols por metros quadrados por segundo, a depender da espécie que está sendo utilizada, mas essa é a faixa mais comum. Também em relação ao fotoperíodo, que como eu já falei durante toda a nossa apresentação, durante toda a nossa aula, o ideal é que sejam entre 12 a 16 horas por dia. E em relação à qualidade da luz, que nós podemos ter, né, a manutenção desse espectro de luz com a utilização de luz azul ou de luz vermelha, ou até mesmo uma combinação entre essas duas formas de iluminação. Além disso, é importante também, quando a gente trata de iluminação artificial, a distância da fonte de luz para o exato local onde estão as bandejas com os microverdes, que o ideal é que nós tenhamos entre 10 e 30 centímetros entre a fonte de luz e o topo das plantas, para evitar calor excessivo, queimaduras e etc. Na produção de microverdes, alguns tipos de lâmpada elas podem ser utilizadas, sendo lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de sódio de alta pressão e também os mais comuns atualmente, que são diodos emissores de luz, as lâmpadas LED. As lâmpadas LED elas vêm sendo muito utilizadas na produção de microverdes, principalmente pela sua alta eficiência energética, uma menor emissão de calor e também uma capacidade, né, de controle espectral mais preciso, fazendo, como eu falei no slide anterior, uma composição, né, de luz azul e luz vermelha, que nós já sabemos que é muito benéfico à maioria das culturas. Falando um pouquinho em relação a essa composição espectral de luz azul e luz vermelha, por que ela é tão importante para todas as culturas, mas também para o desenvolvimento dos microverdes. A luz azul ela vai favorecer plantas mais compactas, com folhas mais espessas e menos estioladas, também vai estimular a abertura dos estômatos e aumentar a taxa de trocas gasosas, além de preservar a integridade dos cloroplastos e aumentar a razão de clorofila A e B, e também vai induzir a produção de metabólitos antioxidantes, como compostos fenólicos e flavonoides. Então, a luz azul ela vai influenciar principalmente nesses fatores. Enquanto a luz vermelha, ela pode aumentar o conteúdo de clorofila e estimular a formação de estruturas fotossintéticas, também favorecer o alongamento do hipocótilo e das folhas, resultando em uma maior altura, além de estimular a expansão celular e o crescimento do sistema radicular, e também vai contribuir para o aumento da área foliar e para o acúmulo de massa fresca e massa seca. Assim, tendo em vista a importância, né, dessa utilização dessas duas fontes de luz, tanto da luz azul quanto da luz vermelha, para o cultivo de microverdes, o que tem sido mais comum atualmente, com a utilização das lâmpadas LED, né, que possibilitam essa solução, é a utilização de uma composição espectral equilibrada, que favoreça, né, o crescimento e o desenvolvimento de microverdes, que vêm sendo utilizados como alimentos funcionais. Entendendo todos esses aspectos que nós falamos do cultivo de microverdes até aqui, nós chegamos já na parte final da nossa aula, que vai tratar justamente da colheita e pós-colheita desses alimentos. A definição do ponto de colheita, ele visa otimizar a densidade de nutrientes e a aceitação sensorial do consumidor. O que isso quer dizer? Como nós vimos, nas fases iniciais do desenvolvimento, os microverdes eles possuem uma alta densidade de nutrientes que vão reduzindo à medida que essas plantas vão se desenvolvendo. Então, o ideal é que esses microverdes eles sejam colhidos quando haja ainda uma ampla densidade de nutrientes. Em contrapartida a isso, é importante a gente também prezar pela alta aceitação sensorial dos consumidores. De que forma? Quando as plantas elas vão se desenvolvendo, a tendência é que elas vão se lignificando. E essa lignificação, ela torna as plantas menos saborosas, digamos assim. As qualidades sensoriais dessas plantas, quando estão lignificadas, elas tendem a ser reduzidas. Então, o ponto ideal da colheita é quando nós temos plantas menos lignificadas, com uma boa aceitação sensorial e que ainda preservem, né, uma grande densidade de nutrientes. Definido esse ponto ideal da colheita,
O importante é que essa colheita ela seja realizada em condições de temperatura amena, utilizando ferramentas limpas e afiadas. Essas condições elas devem ser preferidas, né, para evitar danos mecânicos aos tecidos vegetais e também evitar uma deteriorização desses tecidos, visto que os microverdes são muito sensíveis a mudanças aí no ambiente em que estão sendo produzidos. Bom, imediatamente após a colheita, os microverdes eles devem ser submetidos a um resfriamento rápido, que é essencial, né, para reduzir a temperatura dos tecidos e também retardar processos metabólicos que vão degradar esses alimentos. Além disso, o ideal é que os microverdes eles sejam armazenados em temperatura entre 1 e 4 graus Celsius e com uma umidade relativa alta, de 95 a 98%, que são condições indispensáveis para manter a integridade dos tecidos e também para prolongar a vida de prateleira desses alimentos. Além disso, podem ser utilizados, né, para armazenagem desses alimentos. Bandejas plásticas com atmosfera modificada ou filmes que são microperfurados, né, e que vão auxiliar tanto na manutenção da umidade quanto na redução das trocas gasosas. Além disso, durante todo o processo de armazenagem e de distribuição dos microverdes, é indispensável que haja um controle rigoroso nessa cadeia de frio para que haja, né, uma minimização do manuseio e para evitar, assim, perdas esse processo final, né, de colheita e pós-colheita dos microverdes. Aqui nós temos algumas embalagens que já são utilizadas, né, que podem ser utilizadas para esse consumo e comercialização dos microverdes. Algumas dessas imagens, essa última imagem, ela é de um estabelecimento aqui no Brasil que realiza, né, essa venda em embalagens individuais e identificadas. É importante também destacar que, mesmo sob condições ideais, tanto de colheita quanto de pós-colheita, os microverdes eles apresentam uma alta sensibilidade ao etileno e também a lesões mecânicas, por isso, todos os cuidados devem ser tomados, né? E todos os processos devem ser feitos de maneira rigorosa, né? Para evitar que hajam danos a esses alimentos e também preservar a qualidade final do produto. Aqui eu trouxe apenas um resumo de todas as etapas do cultivo que nós vimos durante essa aula, desde a preparação do sistema de cultivo, passando pela escolha e tratamento de sementes, a semeadura, que aqui nós estamos chamando de dia zero, passando pela nossa germinação, que pode ser feita naquela fase escura que eu apresentei, né, que vai ocorrer de 0 a 2 ou até o terceiro dia. Nós temos aqui a fase de crescimento sob luz, dos dias 2 aos 6 ou até o momento da colheita, né? Passando pelo manejo diário, com cuidados com a irrigação, com a ventilação, fornecimento de nutrientes, né? Que vai desde o segundo ao oitavo dia, ou se estendendo a depender de qual cultivar nós estamos utilizando, e por fim a colheita e pós-colheita desses alimentos que podem ser feitos a partir do sétimo dia, a depender mais uma vez da espécie que nós estamos utilizando. E como forma de conclusão, é importante, né, ressaltar que a produção de microverdes ela sintetiza os princípios fundamentais da horticultura moderna, que são alta eficiência produtiva, uso racional de recursos, ciclo curtos e também uma elevada densidade nutricional. Dominar as etapas desse ciclo de produção é essencial para desenvolver sistemas sustentáveis e que sejam tecnicamente viáveis, seja em uma escala doméstica, em uma escala comercial ou até mesmo experimental. E o cultivo de microverde, né, trata-se de um cultivo que alia ciência, inovação e funcionalidade, sendo aí o futuro da nossa geração. Gostaria de agradecer a atenção de todos, deixo aqui o meu e-mail na tela, qualquer dúvida, podem se sentir à vontade para mandar o e-mail e eu estou à disposição. Muito obrigada.